Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Getan e eu quero falar um pouco sobre política. Nós estamos num ano eleitoral onde vamos ter eleições para a vereança e para o cargo de prefeito. Vereança, né, os vereadores, eles fazem o poder legislativo enquanto o prefeito exerce o poder executivo. Você vai falar assim, puxa vida, olha só, eu não entendo muito sobre política, então fala, calma aí que eu vou tentar dar uma explicada de uma forma básica. Como que funciona esses poderes, como que eles trabalham? O poder executivo, até vou usar até a própria palavra, né, executivo, vem de executar, é ele que faz as ações no município, né, na questão do prefeito. Né. Eu não vou me estender a outras esferas estaduais ou federais, vou ficar na esfera municipal, por quê? Porque as eleições de 2020, elas são para esses cargos. Né. Então é assim, como que funciona a questão do prefeito? O prefeito, ele tem a função do executivo. E nessa função, o que ele faz? Ele, na verdade, ele fala assim, tá, ele executa, ele que faz a prefeitura funcionar. Mas e como que ele faz isso? Então, o prefeito, ele tem o plano de governo. Ele acaba escrevendo, qual vai ser o plano de governo que nós vamos estar seguindo para o plano de governo que eu apresento para a população para ela estar votando em mim ou não, sabe? É essa linha que ele segue. E nesse plano de governo ele vai falar assim, calma aí, eu tenho um plano de governo para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a economia, para o urbanismo. Isso são pastas, existem secretarias. A prefeitura tem a Secretaria de Saúde, de Educação, do Urbanismo, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Esporte. E nessas secretarias ele vai colocar o secretário, eu nem vou falar sobre o organograma de cada secretaria, mas daí ele vai pensar assim, puxa, olha só, eu quero um plano que trabalhe o esporte como qualidade de vida, tirando a drogadição, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a Secretaria de Esporte e Lazer e vou colocar um programa da prefeitura lá. Entendeu uma ideia? Na educação, vamos fazer o que a gente vai fazer na educação, o que a gente vai ter na saúde, o que a gente vai prezar. E vou pegar as pastas e falar para o secretário fazer e desenvolver essas ações. Então é assim que funciona. Tem o prefeito, tem as secretarias, as pastas. Numa cidade grande, dando uma referência até de Curitiba, a prefeitura fala assim, puxa, olha só, eu não vou conseguir dar conta, a cidade é muito grande, é uma metrópole. Então o que ela faz para conseguir atender todos os cantos da nossa cidade? Ela divide a cidade. Em outras cidades, elas dão o nome de subprefeituras. É uma subprefeitura aqui também, mas nós chamamos ela de regionais. Então assim, pega um mapa da cidade, dando uma referência de Curitiba, e vamos dividir em partes iguais, assim, deixa eu ver em quantas regionais, para que fique interessante, dividir em 9 regionais. E nessas 9 regionais, o que a gente vai ter? Vai ter todas aquelas pastas, sabe? Saúde, vai ter a educação, vai ter a questão do esporte, meio ambiente, urbanismo, todas elas ali dentro de uma subprefeitura, aqui até hoje vinculada nas ruas de cidadania da nossa cidade. Todas as ruas de cidadania, elas são ali a referência, né, da prefeitura em cada regional. Por exemplo, vou dar uma referência, tem um bairro aqui chamado Bairro Alto. Ali ele vai pegar e falar, puxa, olha só, eu queria alguma coisa dentro da escola municipal diferenciada. Onde que eu vou chegar vou no núcleo da Secretaria da Educação, que fica na Regional do Boa Vista, hoje na Rua da Cidadania do Boa Vista, a Regional do Boa Vista, né? Tem ali na Rua da Cidadania, que é a Rua da Cidadania do Boa Vista, ele vai lá, desse bairro, que cada regional ele é um aglomerado de bairros, né? Então ele vai lá e consegue resolver, ele vai falar, puxa, quero alguma coisa na área do esporte, onde que é referência, alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Então ele vai nessas subprefeituras. Temos várias, né, regionais, né, assim espalhadas para que seja mais fácil a administração da cidade. Interessante isso, né? Mas quando a gente fala nesses programas, nesses projetos da prefeitura, elas não são feitas de forma aleatória. Elas são balizadas. Elas são balizadas. Como assim balizadas? Elas são balizadas por leis. Para que o prefeito não exerça e faça as coisas de qualquer forma, existe uma diretriz. Como seria essa diretriz? Ela é o poder legislativo. O poder legislativo, ele tem uma função gigantesca. Ele tem, na verdade, assim, seriam as duas funções que falam, eles têm as funções típicas, né, e as funções atípicas. Eu nem vou me deter nas funções atípicas, que seria julgar ou administrar, mas eu vou colocar as duas funções principais, que são as típicas do legislativo a nível municipal, que é o cargo da vereança, né? O que o vereador faz?
O vereador, nas suas principais atribuições, ele tem a função de fiscalização do Poder Executivo, fiscalização do prefeito, da prefeitura e suas funcionalidades, assim também como o de legislar. Ele vai promover leis para que o Poder Executivo possa fazer as suas ações em cima, pautado nessas leis. Interessante isso, né? E olha só, o vereador, ele tem um poder enquanto ele vai em colegiado, né? Ele acaba influenciando, né, a cidade, mas isso baseando-se num colegiado da vereança, né? São 38 cadeiras aqui em Curitiba, em outros lugares, todos eles acabam sendo um grupo, né, um colegiado, que a gente chama assim também. Então, assim, e qual que é a função? Como que eles trabalham, né? Fala assim, eu quero implantar uma lei. Existem 7 passos para a implantação de uma lei, por exemplo, mas nem vou me aprofundar em relação a isso. Mas aqui os vereadores, além de falar que eu tenho que fazer uma lei. E olha, uma lei municipal diferenciada. Então, como que eu vou fazer para que essa lei seja implantada? Existe todos os protocolos, né? Mas todo vereador, ele também participa de comissões. Existem comissões do urbanismo, existem comissões da educação, existem comissões... claro, existem as comissões permanentes e as temporárias também, que às vezes as temporárias é para alguma situação específica. Então, os vereadores, eles participam de comissões e também das plenárias. O que seria plenária? É onde ele vai fazer as votações, ele vai chegar e colocar lá, olha, as plenárias, o que a gente vai votar, e a gente vai assim, apresentar nossas proposições. Pessoal, algo que é interessante a estar colocando aqui. Como esse vídeo ele tem o intuito de não ser regionalizado, existe a questão de uma proposição colocada por um vereador. O que na verdade é interessante? O vereador, ele coloca proposições para o seu município e para ser julgadas, para ser colocada, avaliadas, existem vários tipos de proposições. Mas o que é interessante, eu coloco assim, das pessoas que exerceram o cargo na última gestão do seu município, coloque, isso é pesquisável hoje, graças à internet, você consegue falar assim, quais foram as proposições colocadas pelos vereadores do seguinte município, tal, e aperta lá. Sabe o que vai acontecer? Você vai se surpreender. Eu me surpreendi quando eu vi do meu município. Você vai chegar e falar assim, o que os vereadores fizeram no último mandato? Você vai ver assim, puxa, olha só, quanta pobreza em proposições. Essas questões das proposições legislativas poderiam se ter tantas reflexões em cima de tantas coisas, mas você vai colocar lá, olha só, o vereador tal a proposição dele foi para homenagear um determinado lugar, homenagear outro lugar. Você vai falar assim, puxa vida, mas são tão fracos essas proposições. Eu falei, como é que pode, né? O que eles fizeram nesse tempo todo? Às vezes, o que a gente acaba entendendo é que eles acabam privilegiando um cuidado para o curral eleitoral deles. Vira uma questão de um assistencialismo assim, localizado e regionalizado dentro de um curral eleitoral. Eu entendo que o vereador ele deve exercer um mandato de forma coletiva, pensando no macro, pensando na cidade. E assim vai funcionar. Podemos falar até de Curitiba, tem 78 bairros e 38 cadeiras. Se a gente falasse assim, puxa, olha, tem o vereador do bairro tal, vereador do bairro tal, vereador do bairro tal, ele fala, calma aí, vai faltar mais de metade dos bairros, metade dos bairros não vão ficar sem vereador. Então não existe isso. Nós temos que ter um pensamento coletivo, um pensamento onde a gente privilegie as situações de vulnerabilidade de uma forma generalizada enquanto município. E assim que vai funcionar. O vereador ele é responsável pela questão da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. É ele que vai organizar como que vai ser os gastos do Poder Executivo no cenário seguinte, do ano seguinte. Ele vai chegar e falar, vamos aumentar 1% da educação, por exemplo, na Secretaria de Esportes, por exemplo. Por quê? Porque como que a gente vai fazer isso? Fala assim, por que a gente faria isso? Não, porque daí a gente vai conseguir economizar cada R$1 gasto na atividade física, a gente economiza 4 na saúde. Isso é questão da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, que fala. Então, assim, partindo dessa premissa, como que a gente vai investir esse dinheiro? Como que a gente vai aumentar o orçamento, por exemplo, do esporte? Você entende uma ideia? Que responsabilidade que eles têm? É uma responsabilidade muito grande, que deve ser exercida por pessoas sempre capacitadas, por isso sempre esteja pesquisando, sempre esteja buscando informações referentes
as pessoas que você está colocando no cargo de vereança, assim como no cargo do executivo, do prefeito da cidade. Pessoal, eram algumas ideias, às vezes as pessoas já têm essa base do que se trata, né, da vereança, do cargo aí, do chefe maior da cidade, né, que é do prefeito. E essa, na verdade, que era a minha contribuição para vocês hoje, para que vocês estejam me conhecendo um pouquinho mais, sabendo o que faz. Quis fazer um vídeo mais curto, mas para frente eu falo um pouquinho mais como funciona esse trabalho aí. Pessoal, um abraço mágico e até mais.